Hi everybody, how's it going? E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago 9 importantes phrasal verbs relacionados ao tema comunicação. Eu vou explicar o significado desses phrasal verbs e como você pode usá-los na prática no inglês. Mas antes eu queria pedir para você se inscrever no canal se não é inscrito e deixar um like em algum momento desse vídeo se ele for útil para você. Alright? Então vamos conferir. Let's get started. Vamos começar com bring up. Bring up é um phrasal verb que pode ser usado basicamente em duas situações. Ele pode ser usado, por exemplo, em situações comuns no trabalho, como em reuniões ou apresentações. E nesse primeiro uso, ele significa mencionar algo ou apresentar algo, como citar um tópico durante uma reunião, por exemplo. Então, nessa primeira situação, que se usa bring up, ele assume o significado de apresentar um tópico, mencionar um tópico, ok? Por exemplo, this is a very good idea. You should bring that up in the next meeting. Essa é uma ideia muito boa. Você deveria mencioná-la, apresentá-la na próxima reunião. You should bring that up. He brought up a new topic during the presentation. Ele citou, ele mencionou, ou ainda ele apresentou um tema novo durante a apresentação. I bring up this example to begin because and also that'll bring up the idea of how these things are actually valued. I also want to bring up the subject just because even actually if you bring up the question. A segunda situação que bring up pode ser usado, e essa é muito comum, pessoal, é quando ele significa tocar em algum assunto específico, começar a falar de algum assunto, levantar um assunto, levantar uma questão, abordar um tópico específico em uma conversa. Então, quando as pessoas estão conversando, estão dialogando, e alguém de repente toca num assunto durante a conversa, ou alguém traz aquele assunto à tona, traz ele para dentro da conversa, é o que a gente fala, tocar num assunto, começar a falar de um assunto. Em inglês, essa ação de levantar um assunto, ela é descrita através do phrasal verb bring up. Por exemplo, se alguém disser assim, I'm glad you brought that up. I have something to tell you about it. Essa frase quer dizer, que bom que você tocou nesse assunto. Eu tenho uma coisa importante para te falar sobre isso. It's not always good to bring up politics these days. Não é sempre bom levantar o assunto sobre política hoje em dia. Abordar, começar a falar sobre política. I just don't know why he keeps bringing it up. Eu simplesmente não sei por que ele vive tocando nesse assunto. Don't bring that up now. Quer dizer, não toque naquele assunto agora. Ok? Então, bring up tem esses dois sentidos e usos. Ele pode significar citar, mencionar algo, um tópico novo durante uma conversa, ou ainda ele pode significar começar a falar de algum assunto, tocar em algum assunto, ou levantar alguma questão em uma conversa. I'm only bringing this up because... Don't bring it up again. You brought it up, man. Can we bring this up? Now, when I bring up this with my friends... I'm glad you brought that up. Glad you brought that up, friend. Glad you brought that up. Actually, I'm glad that you brought that up. Farrah, I'm so glad you brought that up. Whenever I brought it up with her, she said... Butt in. Butt in significa interromper uma conversa. Por exemplo, please don't butt in while I'm talking. Por favor, não interrompa enquanto eu estiver falando. She was trying to explain, but he kept butting in. Ela estava tentando explicar, mas ele continuou interrompendo. Ok? Então, butt in, interromper uma conversa ou a fala de alguém. Butt in também pode ter um sentido, digamos, um pouquinho mais negativo, que é quando ele significa intrometer-se em conversa. Meter-se numa conversa sem ser chamado, sem ser convidado para ela. Por exemplo, he was sharing his idea with his boss when his coworker butted in.
Ele estava compartilhando a ideia dele com o chefe quando o colega dele de trabalho entrou na conversa, intrometeu-se na conversa. Sorry to butt in. Don't you think you went too far on this? Quer dizer, desculpa eu me meter. Você não acha que você já foi muito longe nisso? Né? No sentido de me desculpe eu me meter numa questão sua, num assunto particular seu. E mais um exemplo, pessoal. We were having a good chat before he butted in. Nós estávamos batendo, né, um bom papo antes dele se intrometer, antes dele entrar na conversa. And we'll interrupt each other. I'll butt in, they'll butt back in and out. And I'm just going to butt in here as well, is that this is going to have to be the last question. So please feel free to butt in at any point. Other people can butt in and say, could you say more about this? We were there. We butt in. Don't butt in. You gotta butt in. And there's nowhere for you to butt in and say like, hey, you know, you have to stop them. I'll be telling a story and then you just like butt in and finish the story. But we have no democracy. I'm going to butt in there. I know, I'll shut up. No. O próximo phrasal verb relacionado à comunicação é get across. Get across significa conseguir transmitir algo. Conseguir transmitir uma mensagem, conseguir transmitir uma ideia. O sentido de get across é conseguir com que a mensagem chegue clara até o interlocutor. E com isso fazer com que ele realmente entenda o que você está tentando dizer. Ou seja, get across é o que a gente às vezes fala, passar uma mensagem. Transmitir uma mensagem de modo efetivo, ok? Por exemplo, the coach was trying to get across his point to the team. Quer dizer, o técnico estava tentando transmitir o seu ponto de vista ao time. Ok? Então, o sentido é de transmitir de maneira efetiva algo. You can show videos, images in a presentation to get across your ideas. Você pode mostrar vídeos e imagens em uma apresentação para transmitir as suas ideias. E mais um exemplo, pessoal. This is the message we want to get across to the public. Essa é a mensagem que nós queremos transmitir ao público. Passar ao público. The message doesn't get across. Heard how good you were at getting messages across. I couldn't even get my point across. I don't think the point is getting across. A little, but if it helps us get our point across. Maybe that will get my point across even better. I need a court order to get my point across. And they're getting their point across pretty well without mail. You don't say much, but you get your point across. O próximo phrasal verb é get through. Get through é um phrasal verb parecido com get across. Get through, basicamente, pode ter dois significados. Ele pode significar conseguir contactar alguém pelo telefone, né? Por exemplo, quando você tenta fazer uma ligação para alguém e por algum motivo você não consegue falar com a pessoa, numa situação dessas você pode dizer I couldn't get through. E quer dizer, eu não consegui falar, eu não consegui contactar. I called the office this morning, but it didn't get through. Eu liguei para o escritório de manhã, mas a chamada não completou. Eu não consegui falar. Esse é o sentido de get through nesse primeiro uso. I can't get through. Oh, I can't get through to them. I can't get through to him. Has he texted you or... E o segundo significado que get through pode ter é conseguir explicar algo a alguém. Conseguir fazer alguém entender a sua mensagem. Entender o que você quer dizer. Por exemplo, I finally got through to her. She finally understands what I'm trying to say. Eu finalmente consegui explicar para ela. Ela finalmente entende o que eu estou tentando dizer. It's impossible to get through to you. É impossível te explicar. É impossível fazer você entender. What would you say to be able to get through to that person? O que você diria para ser capaz de conseguir explicar para aquela pessoa? Jim, I can't get through to her. Unfortunately, yes. I can't get through to him. I can't get through to my best friend, Brett. I can't get through to this guy. Things so that you can't get through to me and I can't get through to you.
Maybe I could get through to her. Ok? Então, get through, pessoal, tem esses dois usos. Ele significa conseguir contactar alguém ao telefone e também conseguir explicar algo a alguém. Conseguir fazer com que alguém entenda realmente o que você está tentando dizer. Cut off. Cut off significa interromper a fala de uma pessoa. A gente viu agora há pouco que butt in também significa interromper ou então intrometer-se na conversa de alguém. Então vocês podem estar se perguntando, então butt in e cut off, os dois significam interromper, eles são usados da mesma maneira, da mesma forma? Existe uma diferença quando se fala cut off, no sentido de interromper alguém. Cut off é interromper de modo abrupto, cortar mesmo a fala de alguém e não deixar essa pessoa que estava falando concluir o raciocínio dela, concluir a fala dela, terminar o que ela estava dizendo. Cut off, então, é cortar, não deixar a outra pessoa terminar o que ela estava dizendo. Por exemplo, I was trying to explain my idea, but she cut me off. Eu estava tentando explicar a minha ideia, mas ela me cortou. Forget it, she said, cutting me off. Esqueça, disse ela, me cortando. She cut him off before he could apologize. Ela o interrompeu, ela cortou a fala antes que ele pudesse se desculpar. E mais um exemplo. I'm sorry, I didn't mean to cut you off. Quer dizer, me desculpe, eu não quis te cortar. Eu não quis te interromper. Ok? Então, cut off, interromper, mas interromper cortando mesmo a fala de alguém, não deixando que essa pessoa conclua o que ela estava dizendo. Well, you cut me off. Well, he cut me off. Well, then you keep cutting me off. And don't cut me off at the end. Cut me off. This is an emergency. Sir. Cut me off mid-funk. But they cut me off, literally. You cut me off all the time. And she immediately cut me off and said, no, we've met before. Talk over. Talk over significa conversar sobre um assunto. Discutir um assunto. Conversar e analisar os detalhes daquele assunto, daquela questão, daquele tema. Discutir e analisar todos os detalhes antes de tomar uma decisão ou ainda para se chegar a uma solução. Ok? Então, talk over é discutir sobre algo, é conversar sobre algo. Por exemplo, let's talk it over. Vamos conversar. We talked it over and decided to do business with your company. Nós discutimos e decidimos fazer negócios com a sua empresa. Talk this over with your parents first. Converse sobre isso com seus pais primeiro. Quer dizer, discuta com eles, fale com eles. I know you're upset. Let's talk it over when we get home. Eu sei que você está chateada. Vamos conversar sobre isso quando nós chegarmos em casa. E mais um exemplo. We should talk it over before making any decision. Nós deveríamos conversar, discutir antes de tomar qualquer decisão. Let's talk this over. Can't we talk this over? Can't we talk this over, Batman? Look, we can talk this over. No more talk. Well, Gabby, we've talked it over. We'll have to talk this over. We've all talked it over and... Couldn't we talk it over, Mr. Hanson? I talked it over with Mrs. Cooper. We talked it over. And, talk it over. Hey, Smoothie, we've been talking it over. Oh, I talked it over with my dad. Hear out. Hear out significa ouvir completamente. Ouvir alguém até o fim. Terminar de ouvir o que essa pessoa está falando. Por exemplo, hear me out. Me escuta. Ouça tudo que eu tenho para dizer. Could you please hear me out? Você pode me ouvir? I need you to hear me out on this matter. Eu preciso que você me ouça, que você ouça tudo que eu tenho para dizer sobre essa questão. At least hear me out before making up your mind. Ao menos me escute, me ouça antes de tomar a sua decisão. Hear me out. Hear her out.
Okay, everybody, hear her out. Just hear her out, honey. Just hear her out, please. So I'm going to hear her out. Me out! You hear me out! Hear me out. Hear me out. Hear me out. Hear us out. But hear me out here. Yeah. I know, but hear me out. Which is different. No, hear me out. No. Yes. Hear me out. Hear me out. Blurt out. Blurt out significa falar algo sem pensar, dizer alguma coisa sem querer e sem pensar nas consequências daquilo, nos efeitos que aquilo pode ter. A gente pode traduzir blurt out como deixar escapar, falar sem querer, ok? She blurted out that it was a surprise party. Ela deixou escapar que era uma festa surpresa. Don't blurt out the answer, let others try. Quer dizer, não sopre a resposta, não deixe escapar, não fale sem querer a resposta. Deixe os outros tentarem. He blurted out the news to everyone. Ele deixou escapar as notícias para todo mundo. E mais um exemplo. He blurted out his feelings in the heat of the moment. Ele deixou escapar, ele falou sem querer sobre os sentimentos dele no calor do momento. Ok? Então, blurt out. Deixar escapar algo. Falar algo sem querer. Sem pensar nas consequências ou nos efeitos que aquilo pode ter. You just blurt everything out. I just couldn't blurt it out. Don't just be blurting stuff out. I should not have blurted that out. Finally, she blurts out how it's not working. We will, but we can't just blurt it out. I just blurted it out. O último phrasal verb do vídeo de hoje é back up. Back up, no contexto de comunicação, de conversa, significa apoiar alguém, ficar do lado de alguém. A gente pode encontrar back up sendo usado quando alguém confirma o que uma outra pessoa disse. Por exemplo, thank you for backing me up in the meeting. Obrigado por me apoiar na reunião. Você pode ter back up sendo usado para dizer que alguém concorda com o que a outra pessoa disse. Por exemplo, honestly, this is exactly what happened, said Maggie, backing up her brother. Honestamente, isso é exatamente o que aconteceu, disse a Maggie, apoiando o irmão dela. Ok? Então, back up é apoiar, ficar do lado de alguém, confirmando o que aquela pessoa disse, concordando através de argumentos com o que aquela pessoa falou antes. Vejam mais exemplos. Will you back me up if I say that I never saw him? Você vai me apoiar se eu disser que eu nunca vi ele? Are you backing me up on this? Você vai me apoiar nisso? Ok? Então, back up é ficar do lado de alguém, apoiar alguém, dizendo, confirmando que o que aquela pessoa disse é verdade ou que ela está certa em relação àquilo. Back me up. Hacked. Carl, back me up. Back me up, Russ. Thanks for backing me up. Thanks for backing me up, Professor. Well, Back me up here, Ross. That's all. And who would back us up? Would totally back me up on this. That's not true. Somebody back me up. I did that once. I think Carl will back me up and say that Thank you for backing me up. Ok, pessoal. Então, esses foram os 9 phrasal verbs relacionados ao tema comunicação que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você curtiu, se você gostou, não esqueça de deixar seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhuma notificação e continue acompanhando para mais vídeos de inglês. Thank you so much for watching and I see you guys next time.